O vídeo anterior a gente parou aqui, né, pessoal? No critério de suportabilidade curto-circuito, condutores, fase. Então, a gente já falou do critério da ampacidade, seção mínima, queda de tensão e suportabilidade ao curto, condutores, fase. Todos os outros critérios, esses anteriores que a gente falou aqui, ó, queda de tensão, ampacidade, seção mínima, eles estão relacionados com os condutores fase, né, que vão fazer a alimentação de força. Quando a gente for falar agora do condutor, do dimensionamento do condutor de proteção, o condutor terra, o PE, ele não possui esses 6 critérios de dimensionamento. Na verdade, ele possui um único critério de dimensionamento, que é a sua suportabilidade ao curto-circuito. O que a gente vai usar aqui como parâmetros para chegar no condutor mínimo de proteção no terra? Mesmas questões aqui, a gente precisa conhecer a corrente de curto-circuito, o tempo de atuação da proteção e o fator K, que vai depender daí do tipo, da maneira de instalar o condutor PE, que está indicado lá nas tabelas 53 a 57 da NBS 5410. Outra forma, e aqui a norma fala alternativa ao cálculo, então é uma alternativa ao cálculo, então primeiro o cálculo, depois aqui a gente tem uma forma simplificada, essa daqui acho que já é mais conhecida da gente, que a gente utiliza uma tabela, uma relação com os condutores fases para escolher o condutor terra, né? Por exemplo, até 16 milímetros quadrados, a gente utiliza qual seção para o condutor de proteção? A mesma dos condutores fases. Tanto que, na grande maioria dos circuitos prediais, né, até de iluminação e tomadas, até tomadas específicas, quando a gente tem seções lá 4, 6, 10 milímetros para fases, o que acontece? O condutor terra é o mesmo em relação à seção nominal. Aí entre 16 e 35 milímetros quadrados de seção fase, o condutor terra é 16, e acima de 35, o condutor terra é metade da condutor fase. Uma atenção aqui, pessoal. Então, de novo, isso aqui é uma alternativa ao cálculo. A gente faz o cálculo e utiliza esse daqui como alternativa. Como assim alternativa? A gente não está principalmente nessa parte das seções menores aqui, pessoal. Abaixo de 16 milímetros quadrados, a gente vai diretamente usar aqui, ó, o S, o próprio S. Aonde que essa tabela ela fica um pouco mais crítica de ser utilizada de forma direta? Para seções elevadas. Como assim seções elevadas? Imagine que a gente tenha seções lá, 2 cabos por fase, 240 milímetros quadrados, que seria a saída lá de um secundário de um transformador de potência até o seu quadro geral. Se a gente for por aqui, ó, S maior que 35 é a seção do condutor terra metade, então se temos 240 por fase para escolher o terra, metade disso seria 240. Então a seção do condutor terra, por essa tabela aqui, seria um condutor 240. Porém, se a gente for verificar o cálculo por suportabilidade ao curto, é muito provável que a gente vai chegar numa seção menor que 240, por exemplo, 120 milímetros quadrados, já atenderia ao critério do curto. Então, quer dizer que todo esse material adicional que a gente está usando, até chegar aos 240, ele não é necessário do ponto de vista técnico, mas entra aquela questão da viabilidade econômica. Então, essa tabela é uma forma rápida e direta e simplificada, mas ela é uma alternativa ao cálculo. E em algumas situações, inclusive, a gente pode ter uma coisa que fica meio contraditória à norma, que é encontrar um cálculo aqui de condutor de proteção maior do que indicado aqui na tabela. Puxa vida, mas e aí? O que está errado nisso? É que essa tabela, por isso que ela chama, é uma alternativa simplificada. A própria norma cita. O critério propriamente dito é do cálculo. Então, sempre vale o cálculo. Se o cálculo nos levar a uma seção maior, não tem jeito, a gente usa a seção maior e esquece isso daqui. Mas isso daqui, então, é uma forma rápida, principalmente nessas seções menores, de utilizar, então, o dimensionamento do condutor de proteção para o condutor terra, né,
a seção que a gente deve utilizar no circuito. Vamos seguindo aqui. Critério de proteção contra sobrecarga. Qual que é o conceito desse critério aqui? Aqui a gente vai envolver não só os condutores, mas também o sistema de proteção contra sobrecarga. Lembrando que uma sobrecarga é qualquer corrente acima da corrente nominal até 10 vezes o valor da corrente nominal. Então, o conceito de sobrecarga é qualquer corrente que seja acima da corrente nominal até 10 vezes o seu valor de corrente nominal. Mas ela aí tem uma relação inversa com o tempo, né? Quanto maior a sobrecarga, menor deve ser o tempo de atuação da proteção, ou seja, o condutor vai suportar menos por menos tempo esse valor de corrente. E já falando de conceitualmente, curto-circuito, então seria qualquer corrente acima de 10 vezes a sobrecarga, já seria caracterizado como um curto-circuito. Pois bem, então quais são as equações básicas para fazer a proteção contra a sobrecarga? E nós temos 3 equações e uma situação aqui, uma combinação aqui, na verdade 2 situações. No meio aqui, ó, IN é o nosso dispositivo de proteção. Então, IN é o nosso dispositivo. Quem é o dispositivo de proteção? Ou é um disjuntor, ou é o fusível, ou é um relé térmico, mas quem vai proteger contra a sobrecarga. Então, a corrente nominal desse cara aqui, do dispositivo de proteção, tem que ser maior ou igual a quem? IB no nosso caso, da carga motor, é a corrente nominal do motor. Por que tem que ser maior a corrente nominal do disjuntor? Porque ele tem que deixar que o motor opere até o seu regime nominal e não faça uma atuação, desligue o motor em regime nominal. Mas, por outro lado, ele tem que ser menor ou igual a quem? IZ. E o IZ é chamado, então, o valor da corrente dos condutores, que seriam, então, as correntes da ampacidade de cada condutor. Então, por outro lado, o disjuntor tem que ser menor ou igual a IZ, ou seja, IZ tem que ser maior o condutor, porque senão o disjuntor só vai atuar depois que o condutor já estiver acima da sua capacidade. Então ele fica aqui no meio, né, deixando o motor, a carga operar, e por outro lado também protegendo os condutores, né? Lembrando que esse IZ aqui, isso é importante, né, pessoal, é o IZ corrigido. Então, na verdade, a gente vai usar aqui da nomenclatura que já usa em prediais, o IZ'. O que seria o IZ'? Voltando aqui na nossa questão de critério de ampacidade aqui, ó. Seria pegar o nosso condutor, a capacidade do nosso condutor e multiplicar pelos fatores de correção aqui, temperatura, de agrupamento e se existir de resistividade térmica do solo. Mas não é diretamente o valor da capacidade do condutor que a gente encontra em catálogos ou normas, mas sim o seu valor corrigido. Então aqui entra seu valor corrigido, aqui é nominal e aqui o IB da nossa carga do motor. Isso aqui, na verdade, esse critério aqui, ele já é uma amarração com o sistema de proteção, já é para a gente vincular, então, junto o nosso sistema de proteção com o nosso circuito. É a escolha do nosso dispositivo de proteção contra a sobrecarga que deve permitir essa característica de operação. Então, aqui, na verdade, mas o que muda aqui, o que poderia mudar aqui em termos de dimensionamento ou de a gente voltar e alterar uma seção nominal? Por exemplo, se isso aqui, esse B aqui, ficar muito próximo desse Z, e a gente tiver um disjuntor aqui numa faixa muito estreita, quer dizer, a gente não conseguir encaixar uma proteção aqui no meio. Então, ou a gente faz o quê? A gente não pode mexer na corrente nominal do motor, então a gente teria que alterar aqui a seção dos condutores para abrir mais uma faixa aqui para poder encaixar uma corrente nominal de disjuntores. Isso hoje é bastante facilitado pelos fabricantes, por quê? Porque eles nos dão uma possibilidade, principalmente nos disjuntores industriais, de ajuste da sua corrente de regulagem, da sua corrente de atuação. Então ele tem um valor de corrente nominal, mas também, por outro lado, ele permite que essa corrente seja ajustável, de forma que a gente coloque ela aqui,
dentro desse intervalo aqui de proteção. Então agora vamos falar aqui da segunda característica ou da segunda condição de proteção contra a sobrecarga. I2 está relacionado com o quê? Com a proteção, com o equipamento de proteção de sobrecarga. E em que condição? Quando ele vai atuar depois de um determinado tempo, que é estabelecido por norma, que dependendo do tipo do componente vai ser depois de 1 hora ou 2 horas, né, de atuação. Então, nesse tempo, aí ele tem que ficar menor que 1,45 vezes IZ, ou seja, o I2, o tempo de atuação depois de decorrido uma certa sobrecarga, ainda ele tem que ser um valor de corrente que fique menor a 1,45 IZ, que seria exatamente a suportabilidade para um valor de referência de sobrecarga. Mas o que acontece na prática? Os fabricantes, já conhecendo dessa situação aqui, principalmente dos disjuntores motores, disjuntores industriais, já constrói os seus equipamentos de forma que o seu I2 lá, a sua corrente de atuação em um determinado tempo de sobrecarga ocorra com um valor menor a 1,45 IZ, ou IZ' corrigido. Então, na prática, essa segunda condição aqui, para os disjuntores, ela já é auto-atendida em função do tipo de construção dos disjuntores e das normas que eles são construídos. Então, na verdade, a gente fica aqui, nessa primeira condição, atendendo aqui. Aqui a gente tem, então, o autoatendimento pela característica construtiva dos disjuntores. Então, a nossa verificação ficaria aqui na escolha, quando a gente for fazer a escolha do nosso componente de sobrecarga ou de proteção de sobrecarga, o nosso disjuntor de proteção, que nós vamos trabalhar lá em partida e proteção de motores. Vamos falar do último critério, então, de dimensionamento de circuitos, o critério de seccionamento automático, e também vamos explicar aqui por que normalmente a gente não faz o trabalho, a verificação por esse critério. Não é necessário a gente fazer a verificação por esse critério quando do dimensionamento de circuitos e das proteções. Então vamos primeiro entender esse esqueminha básico aqui, imaginando que isso aqui, que está muito mal desenhado, seja uma pessoa que pode vir lá no campo, estar em contato com uma estrutura energizada, por exemplo, a carcaça de um motor, né? E a gente já vai explicar como que isso pode aí afetar quem esteja aqui em contato. Mas vamos ao circuito elétrico primeiro. A fonte, o nosso painel, a alimentação, que aqui está representada por uma fase só, mas a grande maioria seriam trifásicos, né? Mas o que nos interessa é uma das fases. E aí aqui o sistema de aterramento, na carcaça do motor, um retorno aqui para a fonte, onde vai estar lá o neutro aterrado, o sistema de aterramento. Pois bem, se acontecer o rompimento do valor da isolação aqui dentro por exemplo, rompeu o isolamento entre um enrolamento do motor para sua carcaça. Então vai acontecer um curto-circuito fase terra. Mas se alguém estiver em contato aqui, ó, vai acontecer o quê? Um divisor de corrente, vai ter uma tensão de contato e vai correr uma corrente de choque por aqui. E aí essa pessoa está submetida a uma corrente de choque. Então, que na verdade essa corrente que vai estar circulando aqui pelo nosso dispositivo de proteção, o IF1, ela vai ser o quê? O IF2, que está retornando aqui pelo condutor PE, mais a corrente de choque passando aqui. E como é que entra, então, a questão do seccionamento automático aqui, num percurso fase terra? Esse elemento aqui, disjuntor fusível, deve atuar num tempo menor do que o quê? Do que o tempo suportável por quem está em toque ou está em contato aqui com a parte energizada. Esses valores são estabelecidos em norma desse tempo aqui e com isso a gente vai comparar então o sistema de proteção se ele efetua um seccionamento automático para proteger isso daqui. O que acontece na prática? Se a gente instalar disjuntores ou fusíveis aqui, esses elementos eles já têm a característica o quê? De desligamento em função das correntes de curto-circuito, que uma vez circulando por eles, vão fazer automaticamente o seu desligamento ou o seu rompimento no caso dos fusíveis.
O que a gente não pode ter aqui, por exemplo? Um elemento que não tenha seccionamento automático. Se a gente colocar uma seccionadora manual aqui, sem fusíveis, então a gente fica sem proteção, isso aqui, ó. Fica sem o sistema de proteção para esse circuito aqui. E aí a gente pode também deixar essa parte aqui em risco, ou seja, quem tiver em contato aqui, ó, ou então tiver um elemento que, esse caso seria o extremo, seria fora de norma, a gente não tem um elemento de seccionamento automático. Mas se a gente tiver um elemento de seccionamento automático com um valor de seccionamento muito acima do valor efetivamente que vai circular aqui. Mas como assim muito acima? Por exemplo, a gente coloca um disjuntor lá de 100 amperes, vai ter uma corrente nominal de 10 amperes. Então, quer dizer que ele vai atuar para a corrente de curto-circuito N vezes a sua corrente nominal, ou seja, para valores muito maiores que o valor efetivamente de curto-circuito aqui. Então, a ideia básica é o seguinte: se a gente foi por aqui e fez adequadamente esse critério da sobrecarga aqui, já escolheu um dispositivo que vai atuar adequadamente na condição de sobrecarga, automaticamente a gente também vai criar condições para que o seccionamento automático seja atendido e esse critério então seja atendido. Quais são as situações excepcionais que a gente poderia ter isso daqui atendido e correr o risco de não ter isso aqui atendido? É quando a gente começa a se afastar muito da fonte, quanto muito, de circuitos muito longos. Quantos são circuitos muito longos na prática? Acima de 100, 150 metros e com seções muito baixas. Então aí a gente tem circuitos muito longos, impedância maior, seções muito baixas, impedâncias maiores. Impedâncias maiores vão fazer com que corrente de curto-circuito fase terra sejam menores. E aí elas podem se reduzir a tal ponto que esse cara aqui, ou esses elementos de proteção, não enxerguem isso como sendo curto-circuito. E sim uma sobrecarga e vão levar um tempo muito maior para proteger. E aí, nesses casos, esse elemento aqui deve ser verificado em termos de tempos de atuação. E o que seria a alternativa daí? A alternativa seria elevar a seção dos condutores, por isso que entra aqui no critério do seccionamento automático, elevar a seção dos condutores, primeiro do condutor terra, até chegar, por exemplo, na mesma seção, se ele não está ainda da seção fase, e depois, se não ainda assim não atendido, a gente teria que elevar ainda a seção dos condutores fase. Mas isso é muito remoto, Por que é remoto? Porque à medida também que a gente se afasta da fonte aqui, se afasta muito da fonte, o que acontece? Queda de tensão aumenta. E a queda de tensão aumentando, nós acabamos aumentando a seção dos condutores. Então, seria realmente quando que a gente precisaria chamar a atenção e colocar um foco aqui para verificar esse seccionamento automático. A gente tem circuitos extremamente longos do ponto de vista acima de 100 metros, pelo menos, e com seções baixas abaixo de 4 milímetros quadrados, 2,5 milímetros quadrados. Então, seriam cargas muito pequenas, quer dizer, cargas lá de 1 CV, meio CV, um motor, a distâncias muito grandes, 100, 150 metros de distância. Então, aí a gente faria e faz essa verificação do seccionamento automático. Para a grande maioria das situações, e aí a gente pode imaginar em prediais, provavelmente a gente não falou e não utilizou esse seccionamento automático. Exatamente porque os circuitos são de distância pequena, relativamente pequena, dentro de uma instalação, né? O seu comprimento de circuitos não são tão elevados, e com isso os nossos dispositivos aqui também eles são dimensionados conforme a corrente nominal e que tem uma atuação, se a gente lembrar lá em prediais, as curvas normalmente utilizadas, curva B, C, em relação à corrente nominal, né, atuando a 4, 6 vezes a corrente nominal, vai permitir então um seccionamento automático disso daqui num tempo suficiente para proteger isso. Mas quando que a gente tem esse risco aqui, e aí sim, isso aqui fica bastante comprometido.
quando nós temos, por exemplo, e aí entra aquela questão dos DRs, né, dos dispositivos de proteção diferencial residual, para fazer as proteções em áreas, o quê? Áreas úmidas, áreas onde essa impedância aqui no circuito de choque, ela é reduzida, ou seja, a gente corre o risco, então, de ter um valor de corrente de choque mais elevado, e aí sim, além do dispositivo de proteção convencional da corrente de curto-circuito fase terra, a gente tem a proteção contra a fuga à terra aqui, ó. E aí se transforma, complementa o seccionamento automático com situações específicas, ok? Então, fechando aqui, os critérios, a gente deu uma repassada e alguma destacada nos principais critérios aqui, que são aplicáveis aí no dimensionamento de circuitos, né? Todos eles aqui. E agora a gente parte então para os estudos de caso, aplicações, né, exercícios, e o entendimento daí também do material que referencia, que trata em maiores detalhes cada um desses critérios aqui, e também traz um exercício resolvido para a gente entender a resolução desse exercício.